Análise de dados 4, atividades emergenciais, período 2, conteúdo análise de cluster, hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020, 14h12. Nesse encontro nosso hoje, né, para a gente tratar de pontos, assuntos específicos, de dúvidas, principalmente relacionados à análise de cluster. Na aula do dia 23, segunda-feira, ontem, nós explicamos o conteúdo, todo o passo a passo, como que se faz, pressupostos, premissas, o que nós entregamos com a análise de cluster ao final das contas, e agora, naturalmente, surgem dúvidas, né? Agora a gente precisa de aprofundar um pouco nos pontos. Então, esta aula e a aula da semana que vem, elas serão mais guiadas pelas dúvidas que vocês vão nos apresentando, e assim pretendemos trabalhar. Vou compartilhar aqui a tela e vou replicar a dúvida da Simone. Deixa eu ligar o outro computador aqui para... Você tá bagunçado, tá bugado aí, ó, a tela, né? Tá, não dá para ver nada. Pera aí. Por que cargas d'água? Deixa eu ligar meu outro aqui. Deixa eu ver se... Acho que vai funcionar assim. Agora dá para ver, né? Agora dá para ler. Beleza. Então vamos lá, Simone. A dúvida da Simone é sobre o planejamento da aglomeração, quando nós estamos trabalhando com cluster hierárquico. Como que vão se formando os grupos, como se dá o processo e quais elementos, quais objetos, quais observações se agrupam em cada situação. Então, vamos lá. Análise de cluster. Aqui nós, então, rodamos uma análise de cluster hierárquico. O método do vizinho mais longe, ligação completa, com as variáveis padronizadas, padronizadas na forma score padrão Z, e a matriz de distância que nós utilizamos foi a distância euclidiana quadrática. Então, aqui, né, nós printamos aqui esse planejamento de aglomeração, esse Z, como que se deu esse planejamento de aglomeração. Então, aqui, nesse estágio, o que nós estamos vendo? Essa base de dados nossa, essa amostra, ela tem 100 casos. Então, como que se dá, como que é a lógica dos métodos hierárquicos aglomerativos? No estágio 0, cada um dos objetos na minha base, cada um é um grupo individual, cada uma observação, cada um objeto é um grupo individual. Então, no estágio 0, para essa base de dados nossa, que tem 100 observações,
No estágio 0, nós temos 100 grupos, porque cada observação é um grupo independente. Então, quando nós começamos o processo no estágio final, que vai ser quantos estágios eu tenho? Eu tenho n-1 estágios. Se a minha amostra, nesse caso, é de tamanho 100, eu terei 100 menos 1 estágios, eu terei 99 estágios. Então, aí que é a dúvida, Simone, porque no SPSS, por exemplo, os estágios começam a contar do estágio 1, ou as observações, os casos começam do caso 1. Sim. No caso aqui do Python, o contador, né, o índice começa de 0. Então, por isso, talvez, essa dúvida, entendeu? Sim. Então, o que nós temos na nossa base de dados? Então, na verdade, nós temos do caso 0 ao caso 99, que é o tamanho 100 da nossa amostra, do caso 0 ao 99, ok? Aí, o que acontece? Olha só, eu vou copiar essa coisa aqui essa primeira parte aqui para o Excel, deixa eu ver aqui. Eu vou copiar essa primeira partezinha aqui. Porque o Python, ele sempre considera a primeira, por exemplo, o contador, o registro, o índice, é o 0, né? É o 0, o índice dele começa de 0. Isso. Cada software costuma tratar isso de uma forma, tá? Mas deixa eu pegar minha mesinha aqui. Então, aqui, Simone, o que acontece? Olha só. A nossa base de dados, considerando... Eu tenho lá na minha base de dados, eu tenho ID, tá? É uma coluna da minha base de dados. Então, eu tenho ID, X1, X2 e todas as variáveis. Aí, o ID, a gente tem do 1 até o 100. Sim. E considerando que aquela base lá está ordenada, o Python entende esse ID aqui, ó, como 0 e esse cara aqui como 99, ok? Sim. Mas é só um índice que o Python usa, é o vetor dele. Eu entendo que é posição. O vetor começa na posição 0, exatamente, é isso mesmo. Então, quando sai nessa aglomeração a posição 1 do vetor, na verdade, é o ID de número 2. Sim. Porque é a segunda posição do vetor. E quando aparece aqui a posição do vetor 44, é a posição do vetor 44, que significa o ID 45, entendeu? Então, juntou-se aqui, nesse caso, o indivíduo de ID número 2 com o indivíduo de ID número 45. Sim. Se você for na sua matriz, olhar na matriz, esses dois indivíduos são os que têm a menor distância euclidiana quadrática, e a distância euclidiana quadrática entre os dois é 0,76. Por isso, eles foram os dois primeiros objetos a se unirem, entendeu? Sim. Quando eles se unem, aí o que aqui no caso do Python, ele mostra, tá? Ele mostra o seguinte, olha, esses dois caras se uniram e agora eles vão ocupar a posição do vetor número 100, aqui, ó. Essa posição 100 do vetor já é o caso, esses dois casos aqui juntos. Então, por que é o 100? Porque até o 99 já estava ocupado. Entendi. E agora eu tenho a próxima posição. Então, quando você vê 100 aqui,
esse índice, essa posição do vetor número 100, na verdade, ele tem o 1 e o 44. E por que é o 100? É porque já é a próxima primeira opção, primeira posição de vetor livre. Então, é a posição 100 que é a próxima posição, entendeu? Uhum. Então, qualquer valor que você observar maior do que 100, é porque está juntando já... Olha só, então aqui, olha, a gente já tem 3 casos nesse grupo, olha só. Que era o caso de ID 2, o caso de ID 45, então juntaram e fizeram um grupo. E agora a posição de vetor 51, que é o ID número 52. Que é a posição, que é o ID, que é esse ID que está aqui, ó, é o ID 52 agora, entendeu? Entendi. E assim vai se formando a aglomeração. Então, olha só, observem que nesse recorte que eu trouxe para aqui, a gente só tem, né, tirando esse caso aqui, olha, que já tem 3 observações aqui, o resto ainda, todos os índices aqui, olha, são menores do que 100 e menores do que 100. Significa, aqui, olha, e 2 casos no grupo em cada uma dessas situações. Então, aqui eu estou juntando objetos individuais, objetos separados. Tá, okay? aí o próximo aí, por exemplo, aí a posição 5 e a posição 82, né? A posição 4 é 81, que é o ID 5 e o ID 82. Isso, Então, aí eles se juntaram também. No segundo estágio, né, então... No primeiro estágio... O primeiro estágio é o de cima. É o de cima. Aí no primeiro estágio, os primeiros casos que se agruparam, né, foi o ID 2 com o ID 45, ok? Foram os primeiros casos que se juntaram. E por que eles foram primeiro? Porque a gente olhou na matriz lá euclidiana que nós calculamos, que a distância entre os casos, e esses 2 casos foram os que apresentaram a menor distância, são os mais parecidos. Então, eles foram os 2 primeiros a se agruparem, ok? Tá, não, tá tudo certo. Aí, nesse caso, então, nós temos 99 observações, porque o caso 2 e o caso 45 se juntaram e agora formam uma observação só. Aí, nesse ponto, o que nós escolhemos como medida, como método de aglomeração? Nós escolhemos a ligação completa. Então, na ligação completa, o caso 2 e o caso 45, eles vão se juntar e nós vamos comparar a distância desses 2 casos juntos, com todos os outros, observando o mais distante entre o 2 e o 45 de todos os outros casos. E o resto da matriz continua igual. Então, os próximos 2 casos que são mais parecidos é o caso de ID, de identificador, que está lá na planilha, número 5. O 5 e 82. E 82. Beleza, se juntaram, formaram um grupo. E agora, a nossa base, nós temos agora 98 grupos, 98 conjuntos, porque nós já juntamos o 2 e o 45, formamos um, o 5 e o 82 formamos um, e todos os outros ainda estão individualizados. Sim. Aí no terceiro estágio, né? E aí esse daí, o 5 e 82, ele ocupa a posição 101. Isso, perfeito. Agora eles ocupam. Então, quando aparecer 101 para baixo, significa que são esses 2 indivíduos que se juntaram nesse estágio, nesse próximo estágio. Agora ficou claro. Perfeito? É porque misturou tudo, a ID com posição. Aí quando eu vi aqui 185, eu falei, meu Deus, mas de onde saiu isso? No SPSS, começa o contador de 1. Então, vai ser 1, então lá fica relativamente mais tranquilo, entendeu? Aqui é por causa da posição, então acontece isso. Agora ficou tranquilo, agora eu entendi. Okay? Aí lá no final, aí eu vou te mostrar agora, que era outra dúvida sua lá do final. Isso. Eu vou manter isso aqui. Qualquer coisa está aí. Novo slide. Vou copiar também. Então, vai acontecendo na matriz de aglomeração, vai acontecendo esse passo a passo que a gente falou, correto?
Sim. Até chegar lá no final. Então, eu vou copiar essa última parte aqui e levar lá para o... Aí aqui eu peguei então nesse que eu trouxe para cá, eu trouxe o final, a parte Sim. final da aglomeração. Já então nesse ponto aqui nós já rodamos então, né, nesse último caso aqui, olha, nós rodamos nesse último estágio aqui nós rodamos 99 passos, porque aqui todo mundo se juntou agora. A minha amostra era de tamanho 100, nós fomos em cada passo e havendo uma união, até nós chegarmos no final, todo mundo se agrupou. Então nós tivemos aqui nesse estágio 99 passos agora até todo mundo se agrupar, entendeu? Sim. Aí, por que eu te pergunto? Qual foi o último objeto individual, o último indivíduo, né, a última observação que ficou sozinho? 21. Falei que é o 21. Por que é o 21? Porque ele é o menor que 100. É menor que 100. Então, ele ainda não tinha se agrupado com ninguém. E agora está na posição 96. Agora entendi. Entendeu? Ok? Faz sentido? Ficou claro? Agora fez sentido, agora fez todo sentido. Não, tá bom. Aí, quando a gente pega o dendrograma, no eixo Y do dendrograma, são essas distâncias aqui, ó. Sim. Tá? Então, é isso aqui que está no eixo Y, lá do dendrograma. 0 a 100. De 0 a 100. Tá? Até um pouquinho mais que 100. Aí, quando você vê aquela linha vermelha que está lá no 83, tem uma linha vermelha, eu acho que está lá no 83, é porque está juntando esse grupo, aqui já tem uma turma aqui dentro, com esse grupo aqui, entendeu? Lá no incremento de heterogeneidade, 83. Você observa lá no dendrograma e tem uma linha vermelha lá nesse ponto. Porque aqui juntaram esses dois grupos, entendeu? No 83 ele separa... No 100 ele separa 2, né? 2, isso. 2 grupos. E aí no 83 ele separa mais 2. Ó, quer ver? Vamos voltar lá. É isso, né? Isso. Que vai dar origem ao vermelho e ao verde mais azulado, um verde água. Aí fica o verde, vermelho e o verde água. Aqui, olha. Aqui no 100. Então, que juntou todo mundo. Agora todo mundo é um grupo só. Sim. Porque nesse estágio aqui juntou todo mundo. Aí no 83, que é essa linha azul aqui, na verdade, olha só, juntou essa parte da esquerda aqui, essa parte da esquerda, com essa parte da direita aqui. No 60 e poucos, aí juntou esse grupo aqui com esse grupo aqui, tá vendo? Aí aqui, olha, lá naquele, acho que tá no, deixa eu ver. Aqui 40 e... No 51. Né? 50 alguma coisa. No 51. Olha o que acontece no 51. É aqui, ó. 51 é aqui, ó. É nesse ponto aqui que é o 51. Então, ele está juntando o caso 21, que não tinha juntado com ninguém até então, com esse outro grupinho aqui, tá vendo? Sim. Então, o dendrograma é aquele planejamento de aglomeração em forma de gráfico, com as linhas, com as uniões aqui que a gente está fazendo. Sim, agora ficou claro. Perfeito? Sim. E bom, sua dúvida que aí esclarece para os outros, que depois, muito provavelmente, surgirão as mesmas dúvidas. Eu fiquei bem em dúvida aí, mas agora sim ficou bem claro. Tá? Obrigada. E tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta em relação a alguma Não, coisa? Aí depois eu vi o restante da aula, né? Uhum. Eu tive que sair um minutinho, mas aí já estava no finalzinho. Mas aí eu dei uma olhada agora no restante da aula e eu ainda não apresentei.
as dúvidas ainda não vieram, mas Nada melhor que praticar, que fazer alguns exercícios isso. aí. Às vezes, se tiver alguma base de dados sua, das suas pesquisas, de alguma coisa que você quiser utilizar também, tá? Aí, às vezes, é Sim. legal, se fizer sentido em algum contexto, alguma base que você tenha, aí Uhum. qualquer coisa pode praticar nela, e se tiver dúvida, eu posso te ajudar. Tá certo, muito obrigada. Eu vou ver e falo, pode deixar que eu falo. Não, beleza, perfeito. Pedro, Gabriel, alguma dúvida? Meu amigo Pedro. Professor, me salva, por favor. Tá esperando a minha vez aqui. Diga, Pedro. Professor, muita coisa deu errado aqui de ontem para hoje. Que Posso bom. compartilhar a tela? Pode compartilhar a tela. Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui. Beleza. Vou mandar a sua mãe lá pra vocês, ó. Tá. Ele mandou falar para ela saborear o finalzinho. Professor, tá dando para ver? Tá. Isso aqui foi aquela tabela que eu tinha mostrado ontem pro senhor, né? Uhum. E aí faltava só as distâncias para calcular. Aí eu falei assim, vou fazer tanto a euclidiana quanto a outra lá no Python. Ok. Aí eu fui pro Python. Aí aqui. Fiz todo o processo até o momento das distâncias. E aí, quando chegou na parte da distância, professor, deu justamente isso. Aí eu fui procurando a noite inteira ontem onde é que podia estar esse erro. Aí eu fui achando outros erros, como por exemplo, esse aqui. Aqui, professor, esse aqui é um dos erros, ó. Quando eu faço o Z altura e o Z peso pelo Python, ó, aqui os resultados que dão 1.5 e 2.8 nesse aluno 1 aqui. E quando eu fiz pelo Excel, deu 3.19 e 3.34. Então, ou meu Excel está errado, ou eu não estou colocando os dados certos aqui. Aí eu já penso que está errado essa parte aqui do Z-score, né, do peso da altura, e aí a distância não deu certo também. Aí eu não consegui, fiquei travado. A primeira coisa que eu te sugiro você fazer é você gravar uma nova aba lá na sua planilha Excel, só com a coluna, com as 3 primeiras colunas do arquivo. De você. Quer ver? Volta lá no início do seu Excel. Da sua planilha 1. Aí. Essas 3 primeiras? Só com indivíduo, altura e peso. E olha que na sua segunda linha. Tá um problema aí na sua segunda linha, ó. Vou retirar ela, então. Deixa só... Tá. Isso. Aí eu vou lá, então... Coloca o título na coluna A ali, olha. Altura, ó, indivíduo. Indivíduo. Tá. Aí agora eu tenho que ir lá no Jupyter, né, e atualizar lá. Você copiou isso aí para outra abinha, né? Foi, aí tem que vir aqui na aba, né? Isso. Deixa eu ver qual que é essa. É a aba 1, plano 1. Beleza, professor, rodei. Vamos ver o que vai aparecer. Foi, agora foi. Agora você está com um arquivo decente para você trabalhar. Você estava com tudo quanto é lixo aí nesse arquivo seu. Aí com colunas sem título, com células fora do lugar. Aí agora tá beleza. Aí 40 linhas, 3 colunas. Será que vai, professor? Sabe fazer isso? Muitas coisas vão. Altura e peso, variáveis. E a altura e Z peso, professor. Chegamos aqui. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, comparando com aquela que eu tinha feito no Excel. A mesma coisa. 3,19 e 3,34. Deixa eu ver.
Ficou um pouquinho diferente, né? Probleminha aí de arredondamento, de fórmula, lá no Excel. Não, mas já deu certo. Quanto você fez a média, se é a média amostral, se é a média da população, mas está lá nas casas decimais e vai ser feliz, não vai preocupar com isso não. Agora deixa eu ver aqui só essa distância, professor. Não, mas o seu erro permite comentar alguma coisa, Pedro, para agora e para todo sempre na sua vida. Tenha maior zelo e cuidado na hora que você estiver importando Excel para qualquer software, para qualquer análise de dados, porque lá no Excel a gente pode fazer qualquer coisa, escrever em qualquer lugar, escrever em qualquer célula, colocar título, mesclar coluna, e quando a gente leva isso para algum software, para alguma base de dados, para algum lugar, isso costuma ser dor de cabeça sem fim. Então, tem que ter cuidado com o que você está levando para você fazer as suas análises, importando para alguma base de dados ou para algum software para análise de dados de forma geral, ok? Tá. Professor, e como é que eu, por exemplo, agora vou colocar isso aqui, essa matriz lá? Que aqui eu estou vendo que tem essas reticências, né? Então, que ele não está mostrando tudo. Então, dá uma gugadinha aí, porque tem como você forçar o Jupyter Notebook a mostrar todas as saídas. Vou pesquisar isso então. Aí a outra distância é só mudar aqui, né? Aí é só mudar que ele já calcula já a matriz, tudo direitinho. Não, então essa tarefa aí já... Sofre à toa. Eu vou voar nela. Foi beleza. Também. Professor, e agora uma outra dúvida em relação ao trabalho, que é para hoje, só finalizando, né? Essa aqui é minha análise. Só um instantinho, que eu, como estou gravando, deixa eu ver se eu já dou solução aqui para... Não, é da sua dúvida lá, deixa eu ver aqui se eu já... Eu acho que eu tenho o comando aqui, deixa eu ver. Espera aí. Para gerar todas as saídas lá, sabe? Tá. Eu vou depois, a hora que parar aqui... Não, deixa eu ver. Não sei se é este. Espera aí. Depois eu mando no... foi. Não, deixa eu ver. Depois eu te mando o comando, eu mando no grupo do WhatsApp para a gente forçar, mostrar todos os resultados em algum momento, tá? Tá, eu vou procurando aqui também, então, professor. Eu tenho o comando aqui, em algum desses scripts aqui eu tenho, aí eu te mando para você ver. Tá. Deixa eu ver. E eu posso mostrar a próxima dúvida, professor? Só um instantinho que ver se não tá muito lento. Pode mostrar. Com relação, professor, a entrega daquela parte fatorial, né? Eu disse, meu trabalho já estava pronto, só que tinha alguns erros. E aí, posso pegar aqui. Aqui, professor. Por exemplo, eu consegui fazer as análises aqui, e aí eu cheguei, por exemplo, criar um script plot, não deu.
Aí aqui embaixo alega que o X e o Y tem que ter o mesmo tamanho. Tentei investigar o que eu podia fazer, não consegui. Só que aí no final da aula ontem, você falou para a Heloísa que se a gente conseguisse trazer uma análise, uma boa explicação da matéria, o que nessa parte ia acontecer, talvez podia desconsiderar algumas coisas, né? Então aí eu pensei em trazer uma análise, aqui nessa partinha final aqui onde deu erro, sobre o que o script plot ia fazer e o que ele ia mostrar. Posso fazer isso? Na verdade, o script plot, você precisa entender ele, mas se gerar ele no trabalho final não era fundamental. Porque você pode não escolher o script plot como método de definição, porque para que serve o script plot? É um dos métodos de seleção da quantidade de fatores a serem retidos. Então, se você não vai usar o script plot para reter fatores, aí você tem que saber que ele existe. Então, mas para o trabalho final, ele não precisaria necessariamente estar presente na sua análise, não. Eu ia mostrar ele só para complementar mesmo, professor, mas então eu vou deixar ele de escanteio. Beleza? Beleza, professor. E aí, professor, para finalizar, uma pergunta teórica aqui. Eu tinha rodado inicialmente com 5 fatores, né, para sentir de qual que era. E aí o quadro que me apareceu foi esse aqui. Não, ele apareceu em outro quadro, né? E aí eu pensei assim, eu acho que isso aqui tá conveniente só para 2 fatores. Queria saber se a análise está certa, professor. Aí depois eu rodei com 2 fatores só. Isso mesmo. Isso mesmo, né? É isso mesmo. Você rodou um primeiro estágio exploratório com mais fatores e você optou por reter fatores cujo alto valor sejam maiores do que 1. Então, nesse caso, são 2. Professor, mas, por exemplo, aqui nesse caso são 2. Só que quando eu rodei com 5 fatores, o alto valor rotacionado de todos foram maior que 1. O óleo não é o rotacionado, né? Não é o rotacionado, é antes de rotacionar. Entendi. Tá? Perfeito, professor. Tá? Certinho. Obrigado, professor. Imagina. Mais alguma dúvida? Gabriel? Douglas? Já que ninguém se pronunciou, naquele exercício anterior eu fiz, e eu fiquei em dúvida só no gráfico, porque eu lembro que você fez, na primeira aula, fez aqueles gráficos do que é plot, com uma linha de tendência, né? E aí eu fiz aqui, nos dados de docência, e ele não apresenta essa linha de tendência. Será que eu estou errando em alguma coisa? Ou não é para apresentar mesmo? Talvez não, por causa do tipo dos dados. Se você for levar isso para estatístico mesmo, eles não aceitam utilizar esse tipo de dados para fazer análise de jeito nenhum. Porque, na verdade, são dados, né? Nesse caso, não. Até porque o instrumento de coleta de dados, a pessoa tinha que dar uma nota. Entendi. Né? Mas, de qualquer forma, o tipo... que eu não sei se... Deixa eu ver se eu acho que eu até rodei aqui também. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver no seu. Eu acho que no seu já aparece uma linha de tendência. Eu não sei, eu rodei, não sei se eu rodei para alguma das variáveis. Deixa eu ver aqui. Tá vendo como que aparece? Aqui, olha. Você não tá vendo porque não tá compartilhado, né? Espera aí. Então no seu aparece linha de tendência na análise fatorial. O da docência ficou assim, olha. Tá vendo? Isso, o meu ficou exatamente desse jeito. É desse jeito, é por causa dos tipos de dados. As notas são 1, 2, 3, 4 e 5, entendeu? Tá. É isso mesmo. É por causa da característica dos dados. Então era isso mesmo, que eu falei assim, será que estou fazendo alguma coisa errada? Não, tá certo. Não tinha analisado dessa forma. É característica dos dados. Ficar esperto com isso, da próxima vez. Tem as pegadinhas traiçoeiras aí pelo caminho, viu, Simone? Tem que ficar esperto com isso, né? Você entendeu? Que era uma nota que os caras isso. davam a nota de 1 a 5, ó, então tem a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4 e a nota 5.
Muitos deram 5, por exemplo, no PC4, aí é PC1, né? Aqui é PC1, Acho que só pode estar sobreposta aqui, mas em princípio a gente consegue visualizar 3 notas aqui no... Isso. Notas, tá vendo? Embora possam estar sobrepostas, tá? Mas de qualquer forma, é uma quantidade menor aqui. É a quantidade menor aqui embaixo. Não, beleza, então. Obrigada. Imagina. Pode, Douglas, pode entregar até amanhã a atividade lá. Eu acho que, não sei se eu já coloquei lá no Moodle, já mudei a data, senão eu vou entrar lá daqui a pouco e mudo para entregar, para postar até amanhã. Ok, pessoal? Então, estou à disposição. Vamos aproveitar o tempo, estudar, trazer dúvidas e na semana que vem, caso tenha aí no decorrer da semana, conforme nós temos também trabalhado combinado, estou à disposição. Se eu puder responder na hora, eu respondo. Se não puder, respondo depois. E na segunda e terça, eu espero que vocês tenham estudado bastante, tentado fazer os exercícios, trabalho, que aí vocês tenham as dúvidas para que possamos saná-las na próxima semana, ok? Grande abraço, bom resto de semana para vocês. Até a próxima.